Bem-vindos ao nosso Evangelho do Lar, na Casa Virtual Luz Espírita, com os nossos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré. Nosso grupo, em nome de toda a Cavilha, agradece por nos receber em seus lares. Nossa equipe está composta pelos irmãos Ney, com a prece inicial, Bárbara, com a leitura do capítulo de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, e dos irmãos Ney, Cris e eu, Félix, com as reflexões do mesmo, e nossa irmã Rita com a prece final. Vamos lá, boas energias para dar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Lembrando que deve ser um receito exclusivo para a pessoa animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade. Passamos a prece para o nosso irmão Ney. Vamos nos acalmando, elevando nossos pensamentos, nossos melhores sentimentos até Deus, para que possamos receber todos os benefícios nessa noite. Senhor Jesus, agradecidos estamos por mais essa oportunidade que nos é concedida para propagarmos os teus ensinamentos. Através do Evangelho no Lar, refletindo sobre os teus ensinamentos, mesmo longe das casas espíritas, ampare esse trabalho, bem como todos os outros, neste meio de comunicação. Envolva nossos espíritos, fortalecendo nos momentos de dúvida, de angústia, de dor. Que a tua misericórdia alcance a todos nós. Que os teus exemplos permaneçam vivos em nossas mentes. Que o teu amor e a tua luz nos conduza pelos caminhos da vida. Que seja o teu nome, em nome dos espíritos amigos que conduzem essa tarefa, mas, sobretudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o nosso Evangelho virtual desta noite. Que assim seja. A leitura do Evangelho, da página 127, enquanto há dia. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto há dia. Jesus, João, capítulo 9, versículo 4. Sabemos que o labor divino do Mestre é incessante e efetua-se num dia perene e resplandecente de oportunidades. No entanto, para gravar-nos no entendimento o valor real da passagem na Terra, fala-nos Jesus de sua conveniência em aproveitar o ensejo do contato direto com as criaturas. Se semelhante atitude constitui um motivo de preocupação para o Mestre, que não dizer de nós mesmos, nos círculos carnais ou nas esferas que lhes são imediatas, dentro das obrigações que nos competem, a sagrada realização do bem eterno. Cristo não se refere à necessidade de falar das obras de Deus, mas sim de construí-las a seu tempo. Não ignoramos que, sendo Ele o enviado do Altíssimo, no mundo, os discípulos da Boa Nova são, a seu turno, os mensageiros do seu amor, nos mais recônditos lugares do orbe terrestre. Os que vibram de coração voltado ao Evangelho são efetivamente emissários da luz divina, da lição entre os companheiros da vida material, aonde quer que eles estejam. E bem-aventurados são todos aqueles que aproveitam o dia generoso, realizando em si próprios e em derredor de seus passos as obras santificadas daquele que os enviou. Jamais desdém desse modo a posição de que te encontras e busca valorizá-la, além de todos os meios ao teu alcance, a fim de que teu esforço seja uma fonte de bênçãos para os outros e para o teu próprio círculo. Nunca te esqueças de aproveitar o tempo na aquisição de luz enquanto é dia. Uma reflexão rápida sobre esse texto fala que enquanto é dia ou enquanto a gente tiver luz, né, a luz que
para mim é do entendimento, para alguns escritores, se faça a luz, se faça o dia, disse Deus em Gênesis, né? No livro de Gênesis, ele falou que faça a luz, e se fez a luz. E a luz nada mais é do que a claridade, do que a iluminação dos conhecimentos, a abertura das nossas mentes, para que a gente possa estar fazendo o labor de Jesus, continuar no labor dito, explicado por Jesus, através da sua orbe, levando a luz da paz, a luz do conhecimento, a luz dos exemplos, e não nos menosprezando por isso. Todos nós temos a capacidade de exercitar o labor divino, através de uma palavra amiga, através de um ouvido de ouvir, através de você manifestar a sua fé de forma consciente, precisa, recebendo a intuição dos espíritos de luz, fazendo sua parte enquanto cidadão, nesse momento de pandemia, por exemplo, estarmos em casa, nos fazer colaborar com alguns vizinhos, caso precise de ajuda para alguma situação, sempre com muito cuidado, sempre com muito zelo, porque nós estamos aqui. E trabalhando na linha de frente na área de saúde, nós nos vemos numa condição muito favorável hoje, que a gente já teve a imunização, mas a gente pode colaborar de uma outra forma, através das medidas preventivas, através de se colocar à disposição para ajudar as pessoas que podem e manifestar todo o nosso carinho, todo o nosso apoio às pessoas que realmente precisam, sem desdenhar daquilo que as pessoas fazem, né? O simples fato de ouvir alguém, o simples fato de atender um telefonema de alguém, é você manifestar Jesus, é você fazer parte dessa caridade. Pelo menos foi isso que eu entendi com o texto, né, de convém que se faça as obras àqueles enquanto é dia, enquanto nós tivermos a claridade do dia, enquanto nós amanhecermos como pessoas, né, tudo de Jesus nos faz, nós somos obras da luz divina, né, então é nisso que se resume a obra dele, a obra do nosso Criador. Dando prosseguimento à nossa reflexão, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. João 9,4. Nesse texto, Jesus ensina que devemos fazer a obra de Deus enquanto é dia. Ou seja, enquanto temos oportunidade, enquanto estamos bem e podemos fazer, pois a noite vem, ou seja, dias mais difíceis vêm onde não conseguimos trabalhar. São essas oportunidades que Deus dá para a gente. Então, aproveite. Se eu estou lhe intuindo para que você faça o bem, estenda a mão, levante, ajude, divida, porque as dificuldades, elas existem, estão aí, para que a gente possa, como Jesus pediu, sermos a mão estendida para aqueles que estão caídos. Enquanto é dia, enquanto estamos bem fisicamente, emocionalmente bem, enquanto dispomos de tempo, enquanto vivermos tempos de tranquilidade e calma, devemos nos empenhar na obra de Deus. São essas oportunidades que temos para servir, com a oração, pelos que estão às nossas voltas. E às vezes, quando chega, que a gente não aproveita essas oportunidades, a noite vem. São tempos em que passamos por tribulações em nosso tempo, fica extremamente reduzido e não conseguimos trabalhar como gostaríamos. Se a gente, por exemplo, colocamos dificuldades em todas as nossas tarefas, continuamos murmurando, porque o murmurar é um dos maiores pecados que existe. E segundo esse texto, o Senhor ele nos chama nesse período claro de luz, certo? Para que nós possamos vivenciar e suplantar todas essas angústias que nós estamos passando nesse momento. O Senhor nos traz e vivifica em nossa memória os ensinamentos de Jesus, para que coloquemos em prática. Então,
O que podemos compreender? Trabalhe enquanto é tempo, quando tem a luz, porque durante a noite, durante os dias difíceis, as tempestades, as dificuldades da vida, muitas vezes ficamos emocionalmente debilitados. Não conseguimos trabalhar, não conseguimos edificar a obra de Deus. Ficamos muitas vezes sem força para lutar por nós mesmos e pelos outros. É nesse momento que precisamos e somos sustentados, em primeiro lugar, pelo Senhor, e depois pelo amor, o maior mandamento de Jesus Cristo, pelo carinho, pelas orações dos nossos irmãos. O nosso viver, a nossa labuta do dia a dia, muitas vezes nos impede de enxergar a realidade e deixamos de fazer a obra do Pai. Porque nós nos perdemos. E temos que aproveitar enquanto é dia e possamos nos dedicar ao Senhor, à sua obra, como todo o nosso coração, com toda a nossa boa vontade, que possamos fazer o bem, ajudar, orar pelas pessoas, por tudo, que possamos demonstrar amor, carinho por todos. Ame aqueles que estão à sua volta, não importa se mereça ou não, mas demonstre o seu amor aos seus familiares, aos seus irmãos. Faça o que puder para servir a todos. Ou seja, ame a Deus, ame e demonstre o seu amor ao próximo, à família, aos irmãos, e sempre será, em todo o tempo, o refrigério do nosso coração. Porque o Senhor, Ele nos ensina o tempo todo que possamos aprender e vivenciar os seus ensinamentos. Gratidão. Complementando as sábias palavras de Ney e Bárbara, eu quero apenas lembrar aqui um ditado popular que é muito importante e que traduz muito essas palavras de Jesus. O que é que o ditado nos diz? Não deixe para amanhã o que puderes fazer hoje. A Ordem Rosa Cruz ainda é um pouco mais radical nesse conselho, que em todas as suas monografias sempre tem esta frase: não deixe para a tarde o que puderes fazer pela manhã, em vós confio. Ou seja, nós precisamos realmente tomar uma atitude de não estar procrastinando as nossas decisões, as nossas ações, porque muitas vezes a gente está sempre deixando para depois aquilo que é necessário fazer nesse momento. Complementando um pouco mais também as palavras de Ney, eu falo, Ney, que nós devemos amar toda a criação, amar não somente o reino humano, mas também os animais, as plantas, toda a criação, porque o nosso planeta está carente de amor. Nós estamos realmente, praticamente, destruindo, né, a natureza da qual nós dependemos, da qual a gente depende para viver de uma forma mais sadia, de uma forma mais confortável. Então, espalhar amor, distribuir amor entre as pessoas, entre os animais, né, entre as plantas, eu acho que é uma tarefa de cada um de nós que quer a reconstrução deste planeta, e inclusive o grande sonho, né, de todo cristão, é de estabelecer na Terra o reino de Deus, o reino dos céus, né, o reino de Deus. Era isso que eu queria falar para vocês. Muito bem explanado pelos nossos irmãos. Emmanuel diz para valorizar as situações que nos encontramos, né? Ou seja, independente da situação que estamos vivenciando, tanto na alegria como na dor, que possamos aproveitar o aprendizado, cultivando a fé, a paciência e a resignação. No capítulo 9 de João, né, nos traz a história de um cego, né, na qual Jesus o curou, o cego de nascença. Assim como nós, né, somos cegos dos olhos físicos, mas dos olhos espirituais, que nos impede de ver a realidade espiritual, né, bem colocada pelos nossos irmãos. E o despertar necessário para construir as obras de Deus através das nossas atitudes no bem, olhar para o próximo e poder enxergar não os defeitos, mas sim as suas necessidades, né, auxiliando através dos atos, né, e a oportunidade também, né, de auxiliar através das orientações segundo o Evangelho, compreendendo que cada um construirá as obras de Deus a seu tempo. Quando ainda não estamos preparados a assimilar os ensinamentos do Mestre, cabe ao tempo
e o amadurecimento para a compreensão, para compreender a perdoar, para aprender a empatia. Jesus espera de nós, né, que aproveitamos o dia, estudando e praticando a caridade, porque durante o dia que trabalhamos, nos esforçamos para nos preparar para o dia seguinte. Então, a oportunidade não é dada a cada momento, né, a cada dia que abrimos nossos olhos, né, para começar uma nova jornada. E seguindo o Mestre, para que possamos iluminar os nossos caminhos e, aos poucos, iluminar também os nossos corações. Interessante essa lição de hoje, né? Quando eu li a primeira vez, tive uma certa dificuldade para entender, mas depois o texto foi clareando, né? À medida que eu fui lendo e relendo. Interessante que todos tocaram no mesmo ponto, que o Evangelho de Jesus é um Evangelho vivo, não são letras mortas. O Evangelho, ele foi concebido para que seja praticado. E praticar o Evangelho é exatamente isso que todos falaram. É você amar incondicionalmente, é você praticar o bem, é você buscar sempre auxiliar o irmão que está ao seu lado, como um companheiro de jornada, é você sempre procurar vivenciar os ensinamentos do Cristo em cada dia. O Evangelho de Jesus não é aquela obra que você aprende e guarda no armário, não. O Evangelho de Jesus é uma obra para ser praticada, para ser vivenciada, para que você possa fazer disso verdadeiro para a sua existência. É para que você faça a cada dia conforme Jesus nos ensinou. Como bem disse, deixe amanhã que você pode faça e caminhe. Esse é o exercício diário, essa é a profissão de fé que nós temos que exercer, que nós temos que exercitar a partir dos ensinamentos do nosso Pai Maior. Bem explanados por nossos irmãos, procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns minutos. Elevemos nossos pensamentos a Deus e, com auxílio dos Espíritos de luz da colônia espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares, irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos aos Jesus, aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, e coloque em nossas áreas os fluidos astrais e vitais espirituais a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e força nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos a nossa irmã Rita a condução da prece final. Pai Celestial, nós agradecemos pela realização desta reunião desta noite, por todos os ensinamentos que nos foram dados. Agradecemos também aos espíritos que aqui nos assistiram, nos inspirando por melhores pensamentos, melhores sentimentos, melhores ações. E que nós possamos, Senhor, durante esta semana que se segue, praticar este ensinamento maravilhoso de amar a Ti sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, viver o amor que sempre Tu dedicaste a cada um de nós, que nós possamos realmente não mais procrastinar nossas ações para o bem e para a construção de um mundo melhor. Assim seja. Assim seja, graças a Deus.